Algumas cidades também estão anunciando medidas em relação à quarentena e funcionamento do comércio. Quem vai explicar para a gente sobre o cumprimento deste decreto, seja das prefeituras ou dos cidadãos, é o Francisco Otávio de Almeida Prado, filho, mestre em Direito do Estado pela PUC São Paulo. Francisco, vamos pelo beabá. O que é e qual é o valor de um decreto? Bom, nesse caso específico, é competência, sim, do chefe do executivo disciplinar a respeito do funcionamento do comércio. Uma discussão que a gente tem é a competência, o que é competência municipal, o que é competência estadual, o que é competência federal, e como essa situação é uma situação nova, a impressão que a gente tem é que isso ainda não está muito bem organizado, a gente não tem uma coordenação entre as diversas esferas, o que traz algumas confusões, às vezes. O que a gente pode afirmar é que esse decreto estadual é de observância obrigatória por todos os municípios, que podem, em determinadas hipóteses, talvez trazer algumas exigências, restrições adicionais, mas o município não poderia liberar aquilo que o Estado proibiu, né? Então, essa é uma primeira análise. Agora, isso tem limites, e a gente tem visto, em muitos casos, esses limites sendo extrapolados. Por exemplo, muitos municípios que fecharam as fronteiras, determinando fechamento de estradas, que não são de sua competência, isso está fora da competência municipal. Então, o município poderia até regular o funcionamento do comércio, com algumas restrições, e as atividades essenciais que são determinadas pelo governo federal devem ser garantidas. Francisco, a gente viu que alguns municípios não cumpriram esse decreto. Então, a gente viu muito bar funcionando ainda com mesas e cadeiras, comércio funcionando normalmente. Existe alguma penalidade? O município ele deve obedecer, principalmente agora que a gente está entrando nessa segunda fase? Sim, como disse, o município deve obedecer às limitações do decreto estadual. Agora, a gente vê ainda um descumprimento, e acho que é natural, porque muitos ainda não se deram conta da necessidade desse isolamento, que é algo determinado por razões científicas, não é porque alguém quer ou não quer, mas a gente vê ainda um descumprimento não só por alguns municípios, como em áreas periféricas da cidade. Isso a gente entende muito bem, quer dizer, às vezes a necessidade e a falta de um apoio pelo Estado, quer dizer, chegando em medidas paliativas ou apoio inclusive financeiro, especialmente nas regiões mais carentes, faz com que essa pressão para a continuidade das atividades seja ainda maior. Então é urgente que o Estado acesse esses lugares, compensando da melhor forma possível, especialmente a população mais carente que está privada das suas atividades. Agora, quem fiscaliza isso, uma vez que alguma cidade não está cumprindo o decreto do governo do estado, por exemplo? Então, isso, claro que em última instância, quem poderia avaliar isso é o Poder Judiciário. Mas, em princípio, poderia ter, inclusive, umas medidas de força policial, aí não propriamente contra os municípios, mas, inclusive, utilizar força policial para impedir grandes aglomerações, pedir o fechamento de comércio. Claro que tudo com muito cuidado, atendendo à proporcionalidade e mais no sentido de orientar nesse primeiro momento. Mas o que a gente vê é que esse decreto, a gente pode fazer um paralelo com o que ocorre, por exemplo, nos feriados. Quer dizer, um feriado municipal é cumprido no município, mas o município não pode determinar que um feriado estadual não seja válido naquele município. Então, é mais ou menos a mesma ideia, não é propriamente uma hierarquia entre um e outro, mas são competências distintas, e o município deve atender às determinações do Estado. Francisco, a gente quer agradecer a sua participação, a sua gentileza de nos atender pelo Skype. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço também o telespectador. Muito obrigado, Luar, Camila, foi um prazer participar.